chegando com mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você está aqui com a gente. Hoje o nosso tema é para você parar e pensar. Por isso a gente trouxe uma especialista renomada para conversar com a gente sobre o assunto, que muito se fala, muito se diz, mas pouco se conhece. Sobre as doenças psicossomáticas. É um nome estranho, não é confuso? Mas são aquelas doenças que são relacionadas com vamos dizer o dito popular, com a cabeça. Aquelas doenças que vêm da cabeça, mas acabam transparecendo para o corpo, causando uma série de limitações até para as pessoas. São doenças de pele, são doenças neurológicas, são doenças até que depois de um certo tipo de tratamento ou então de tempo de vida, quando a gente tira o fator ali, elas acabam sumindo. Será que isso realmente acontece? Saiu uma notícia há pouco tempo atrás que um homem que tinha vitiligo, uma doença que até então a gente sabe que não tem cura, né? Ela tem melhora com tratamento, mas não tem cura. Ele acabou tendo 90% da doença estagnada, ou ela sumiu do corpo depois que ele terminou um relacionamento amoroso que ele tinha de muitos anos. E é sobre isso, sobre essas doenças que a gente vai conversar com a psiquiatra especialista, né, nas doenças e também no psique das pessoas, doutora Emiliane Rosalva. Obrigada pela presença, doutora. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E é isso mesmo, a cabeça adoece o corpo adoece a cabeça, como é que funciona essa relação? É exatamente tudo isso que você disse, cabeça e corpo e mente. A gente precisa parar de separar essas duas coisas, porque a gente não vive sem a cabeça e a gente não vive sem o nosso corpo. Então, está totalmente conectado, inclusive por vias neurais importantíssimas. Então, sim, o que a gente sente emocionalmente vai ser refletido e traduzido no corpo, e o que a gente sente no corpo também vai ser traduzido na mente. Ô, doutora, a gente, vamos lá atrás, né? Quando a gente é pequeno, que vai fazer uma apresentação, aí tem gente que rói unha, tem gente que fica nervoso, tem gente que tem aquela dor de barriga, vamos dizer assim. Isso também é relacionado a essas doenças psicossomáticas, aquele momento? Isso é ansiedade. Tá. Então, essa pessoa mais agitada, que rói unha, mais ansiosa, isso tem a ver com ansiedade. A psicossomática, na verdade, ela vem com um sintoma específico ou com uma doença que não tem explicação clínica. E a ansiedade pode ser um sintoma dentro dessas doenças psicossomáticas. Ah, tá. Então não é a mesma coisa. Não. E como é que a gente chega nesse fato? Ah, não é uma doença que eu trato só com remédio, tem que ser com terapia. Como é que a gente chega nesse fator? A gente chega porque a gente vai eliminar primeiro todas as possíveis causas clínicas. Então, se o paciente chega pra gente, por exemplo, com uma dor no estômago, a gente vai pedir para passar no gástrico, para fazer todos os exames, e se lá nada for encontrado, a gente começa a pensar em causas psicológicas. Tá. E causas psicológicas, muitas vezes o paciente ele vai ter outras bases psicológicas. Por exemplo, esse paciente já pode ter uma depressão prévia, ele já pode ter um quadro de ansiedade prévio, ou pode ter passado por um trauma, ou está se incomodando com alguma situação, passando por estresse, e aí a mente não sabe digerir isso e vai refletir no corpo. O corpo vai falar de alguma forma. É porque a gente fica pensando assim, como é que isso transpassa, né? Como demora muito para chegar nesse ponto. Não, essa doença não é física, ela é psicológica. Demora muito? É porque depende da queixa do paciente. Tá. Se é o problema do estômago, por exemplo, demora o tempo dele fazer uma endoscopia, do médico fazer os exames de sangue, dele voltar nesse médico com os exames. Da importância para aquilo. Da importância. E às vezes tem gente que demora anos, porque essa pessoa, ela está procurando uma causa clínica e ela não aceita que pode ser psicológico. Então ela pinga de médico em médico e ela não se conforma e ela pede a segunda opinião, a terceira opinião, a quarta opinião, porque muitas vezes ela não aceita também que aquilo seja psicológico. Aí sim, demora para chegar no psiquiatra, demora para fazer o tratamento. E tem outros casos que é super rápido, que a gente já entende que tem uma base emocional ali que provavelmente está causando todos esses sintomas. Tem a dor de cabeça também pode ser? Também. O paciente, por exemplo, pode ter enxaqueca e por problemas emocionais, ele ter muitas crises de enxaqueca. E pode ser que ele nunca teve enxaqueca e está tendo crises por problemas emocionais. Então, pode existir uma doença clínica também, que é potencializada, e aí entra na psicossomática também, por problemas emocionais. Aquelas doenças de trabalho, né, exaustão, né, que está muito se falando, elas também entram como doenças psicossomáticas ou não? São outra esfera? É outra esfera. Tá. Aí,
são doenças funcionais do trabalho, não é a esfera psicossomática. Mas quando a gente fala em psicossomática, a gente pode abranger isso a tudo que tem na psiquiatria e na psicologia, porque a nossa mente, ela não está inventando o problema, mas ela está traduzindo algo que a gente não conseguiu ou ter consciência ou elaborar mesmo em problemas físicos, em sintomas físicos. Então, basicamente, se a gente estiver falando de uma depressão, esse paciente, ele sente muita falta de energia, ele muitas vezes não tem apetite ou tem apetite demais, ele sente dor no peito, ele pode sentir dores inespecíficas. Então, a psicossomática está envolvida nisso também. E quando a gente fala de psicossomática, a gente não está dizendo só que é a psique. Existe também alterações hormonais, neuroquímicas, a nossa cascata hormonal muda, os neurotransmissores, serotonina, dopamina, noradrenalina, eles são alterados também, cortisol. Então, é um estresse também para o corpo e para o cérebro, e tem a parte biológica e química também envolvida. Porque tem muita gente que fala assim, isso daí tu não tá sentindo dor, isso daí é psicológico, isso é estresse, isso daí é porque tu não... Com o tempo, foi se diminuindo a importância do tratamento desse tipo de doença. Foi. E aí, quando a gente fala, não, você não tem nada na pele, isso aí não é nada, essa alergia que você não encontra causa, isso não é nada, você está desmerecendo e diminuindo o valor daquilo. Aquela pessoa, ela vai ficar mais angustiada, porque além de tudo, ela vai se sentir culpada, como se ela estivesse gerando aquele sintoma. Então, existe um sofrimento. Não é nada clínico, mas é algo psicológico. E o psicológico não quer dizer que a pessoa está inventando. É um sofrimento e a gente precisa aprofundar nesse sofrimento para a gente poder tratar. E quando a senhora fala assim, deu o exemplo da alergia, porque eu acho que é o que mais transparece, não sei, me corrija se eu estiver errado, que é pele, mas né? Então, assim, a gente vê muita gente com psoríase, que é aquelas coceiras que não param, aqueles vergões e tal, quando fica nervoso, quando fica agitado, ou então quando tem algo para fazer, ou está na presença de alguém, isso também é relacionado. É relacionado, a psoríase, a urticária, então aquelas alergias quando a pessoa está ansiosa, preocupada. Às vezes a pessoa nem sabe que está ansiosa e preocupada. Tem muitos pacientes que falam, eu não sei por que isso está aparecendo, mas ela está todo dia se estressando com alguma coisinha, todo dia está esperando alguma coisa, ansiosa com alguma coisa. Então, sim, é relacionado também. A pele é nosso maior órgão de defesa. Então, a pele, ela pode tanto aproximar as pessoas quanto repelir. Então, quando vem a psoríase, quando vem a urticária, ela está tentando repelir alguma coisa, mas muitas vezes é alguma coisa emocional que a nossa cabeça acaba desenvolvendo e não conseguindo lidar. Então, nesse caso, né, que virou notícia nacional esse ano, que foi o caso desse homem, ele alega que terminou o relacionamento dele e melhorou, né? E os estudos estão ali, que fizeram 10 anos de estudo com ele para comprovar isso. Mas, enfim... Tem essa questão do ambiente tóxico? Não precisa ser só a pessoa, o ambiente que ela vive traduz a doença que ela está sentindo? Às vezes, muito mais do que a pessoa. O ambiente é uma das coisas mais importantes e a gente tem falado muito sobre isso. A ambiência, o ambiente, os lugares em que você vive, os lugares em que você se coloca, modulam o seu comportamento. Isso não quer dizer que é culpa dos outros, tá? Porque é o nosso movimento de vida que conta. Mas sim, os relacionamentos, o trabalho, as pessoas que a gente convive, tudo isso tem reflexo na nossa saúde mental e, consequentemente, no nosso corpo também. Hoje a gente ouve muito falar que, eu acho até assim, eu acho que banalizou também, que é a questão do tóxico. Tudo é tóxico. Tudo. É o ambiente que você está de trabalho é tóxico, o teu relacionamento é tóxico, tudo é tóxico. O que é esse tóxico que influencia tanto na vida das pessoas através da psiquiatria, né, do psique? Tem duas vertentes o tóxico, porque às vezes aquela pessoa que acha que tudo é tóxico, na verdade ela é tóxica e não consegue reconhecer. Também. Uma pessoa que é tóxica, ela não consegue reconhecer. Aí todo mundo vai ser tóxico para ela, porque ela não consegue lidar com as situações, ela não consegue lidar com a frustração, ela tem um baixo limiar à tolerância e espera sempre que alguém cuide, que alguém faça e que alguém mude e se adeque e se encaixe no que ela quer. Agora, se tratando do outro lado, o que é tóxico? Quando você está dentro de um relacionamento ou num ambiente de trabalho em que aquilo te causa sofrimento e reflete na tua vida em outras áreas. Quando aquilo para você é muito difícil de lidar, mas não porque você não tem ferramentas psicológicas para isso, é porque além das ferramentas que você tem. Então, os abusos, as ofensas, os abusos de poderes, aquele relacionamento manipulador em que você se sente culpada o tempo todo. No relacionamento a gente erra, mas não é o tempo todo, existe uma relação de equilíbrio. Então, é o tempo todo eu faço isso porque eu te amo, eu faço isso porque eu quero o teu bem, e ao mesmo tempo vem e trai, e agride. Então, isso é ser tóxico.
tóxico é quando passa do normal, é quando passa do limite. Então, você aguenta até um limite, porque a gente precisa ser tolerante. Tem pessoas que têm zero tolerância para tudo, mas quando passa do limite, começa a ficar tóxico. Então, você começa a mudar o teu comportamento quando você tá longe daquele relacionamento, você não se reconhece mais, você perde identidade, você já não dorme mais direito, você fica estressada, você ou fica deprimida. Então você muda o teu comportamento e você vai percebendo que é tão devagar, que é tão sorrateiro que você não percebe. Quando viu, já passou 10, 20 anos. Já passou. E não melhorou. E adoeceu, né? É porque a gente, esse tóxico, né, que as pessoas falam, ficou tão... rede social, né? Banalizou nas redes sociais, que muita gente, às vezes em casa, pode estar vivendo um relacionamento tóxico, um ambiente tóxico, uma família tóxica, mas não entende, até porque tá tão banalizado que ninguém sabe mais o que é o tal do tóxico, né? Como a senhora explicou agora. Ninguém sabe mais. E às vezes a pessoa vive naquele ambiente, naquela família, é o que ela conhece por família. Aquilo é o que ela tem. Sim. Então é difícil. Quando você convive todos os dias, muitas vezes você não consegue enxergar. E a gente acha que não, que convivendo a gente consegue ver. Mas a gente consegue perceber muito mais quando a gente vê menos aquela pessoa. Agora, todos os dias aquilo se torna normal pra você. Por isso que às vezes é tão difícil de enxergar. Porque fica, ela é assim mesmo, ela fala essas coisas pra mim, tá tudo bem. Aí depois aquela bolinha ali vai virando um monte, é onde a pessoa acaba adoecendo. E aí quando cria consciência desses contatos tóxicos, o importante não é o outro que tem que mudar, é você quem muda, é sempre nós quem mudamos o nosso comportamento. Porque nessa tentativa de falar, você é tóxica, você tem que mudar, você arruma um estresse maior ainda pra você. Porque o outro não vai mudar por conta disso, não vai entender que ele é tóxico e você vai ficar ali naquela situação ruim. Então é a gente que muda, o movimento é nosso. E ele já é manipulador por natureza, né? O tóxico, a pessoa que já trabalha esse tipo de emocional do outro, né? Prejudicando o emocional do outro, ele já tem isso dentro dele. Sim, né? E às vezes a pessoa foi criada assim, por exemplo, um pai ou uma mãe que já tem, sei lá, 70, 80 anos. E eu escuto muito isso no consultório, minha mãe é tóxica, meu pai é tóxico. Só que eles foram criados assim, eles já têm essa cultura, eles já têm essa... não sabem nem o que é tóxico muitas vezes. Exatamente. Então, quem se movimenta, eu ou ele? Sempre eu. Sempre nós. Então, tá certo. Doutora, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta nesse ponto dessas doenças psicossomáticas lá da infância, se elas podem estar traduzindo na vida adulta das pessoas. Gente, o Sala de Entrevistas fica disponível também no nosso canal do YouTube, tá? /TV Primavera Cristina. Se você perdeu esse bloco, não fica triste. Daqui a pouquinho tá tudo disponível para você acompanhar. A gente volta já já. Estamos de volta então com o nosso Sala de Entrevistas, hoje recebendo a psiquiatra Miliane Rossafa, falando sobre essas doenças psicossomáticas, o que elas são, o que elas interferem na sua vida. E a gente deixou um ponto no último bloco. Doutora, a gente estava falando da infância, né? Dos pais e tal, que podem ser abusivos, podem ser tóxicos, enfim, eles têm a criação deles que perdura, né? Que traz, a gente tem os traços, né? Mas o que lá da infância pode se tornar uma doença psicossomática? Hoje tem muitas crianças que estão passando por essa fase, estão apresentando doenças que, na verdade, elas não são físicas, são mais da psique. Como é que está essa relação? Isso realmente tem relação. Os abusos, os traumas de infância e muitas vezes as feridas emocionais. Coisas que a gente sofre realmente na infância ou que a gente interpreta como um problema. Abandono, medo, insegurança, rejeição. Então, a criança também ela pode criar muitas coisas na cabeça, né? E, enfim, por conta de traumas, sim, pode se desenvolver doenças psicossomáticas. Interessante que muitas vezes desenvolve sem a pessoa ter consciência de que sofreu alguma coisa na infância. Porque é como se o nosso cérebro o tempo todo tentasse proteger. Então, assim, a gente dissocia, a nossa mente pode fragmentar, a gente pode esquecer muitas coisas que ficam ali no inconsciente. E o inconsciente age muitas vezes mais do que o consciente, e isso refletir na nossa vida como doenças psicossomáticas, tanto transtornos quanto os sintomas. Então, como a gente estava conversando, às vezes sintomas corporais, síndrome do intestino irritável, a urticária, as dores inespecíficas, elas podem chegar na vida adulta como doenças por coisas que a pessoa viveu lá na infância. É sempre na infância? Não. Pode ter acontecido na vida adulta também. Não tem transtornos específicos, tá? Que vêm da infância por conta de psicossomática. Mas as doenças autoimunes, que são estudadas
classificadas hoje como psicossomáticas também. Tudo isso é o nosso corpo, a nossa mente tentando proteger a gente para que a gente sobreviva. Das doenças autoimunes, né, que são aquelas que afetam muitas vezes a tireoide, isso, desculpa, esqueci a palavra, a tireoide, enfim, que o lúpus, né, só pra gente exemplificar quem tá em casa. Essas doenças, elas podem ter relação ou hoje elas são comprovadas que elas são psicossomáticas? Podem ter relação. Na medicina é muito difícil quando a gente fala sobre psicossomática e comprovação, porque a gente está estudando com o comportamento e a mente do ser humano. Mas se elas não têm comprovações clínicas, se a gente não tem certeza do motivo do desenvolvimento delas, e a gente vê muitas vezes dinâmicas de comportamento do paciente que explicariam o desenvolvimento dessas doenças, como eu disse, autoimunes, doenças que defendem o nosso corpo de alguma coisa. Então os estudos vêm mostrando, principalmente a visão sistêmica também mostrando que as doenças autoimunes vêm como uma forma de defesa por problemas não, mas assim, dificuldades psicológicas. E a dificuldade psicológica, quando a gente diz, já vem lá de casa, porque para sentar no consultório ou do psicólogo ou do psiquiatra, leva muito tempo, né? Leva. As pessoas estão com mais consciência hoje, principalmente depois da pandemia, as pessoas começaram a buscar com mais facilidade, mais rapidez e muitas vezes para fazer uma avaliação, uma pré-avaliação. Será que eu realmente preciso? Então, ainda chegam os casos graves que demoraram anos, mas eu acho que a pandemia e o aumento do uso da internet, o aumento da informação, as pessoas estão chegando mais rápido, mas ainda assim, a grande maioria demora. E da última vez que a senhora esteve aqui, né, a senhora falou da questão das medicações, que as pessoas têm medo de tomar medicações, né, mas que elas não são para a vida toda, né, isso é bom, é importante a gente frisar, eu achei na época, muito importante, eu acho que vale, porque tem muita gente, vai tomar lá remédio, tu já tá no rol lá, infelizmente. É o fim da linha, né? É, o fim da linha, enfim, e não é assim, né, é um tratamento como qualquer outro tipo de doença. É um tratamento como qualquer outro tipo. O medo das pessoas é a dependência da medicação. O primeiro medo, eu vou ficar dependente? Existem sim medicações que podem causar dependência, mesmo assim a gente usa em alguns casos com acompanhamento médico, não é que vão causar, mas podem, são as medicações tarja pretas, mas a grande maioria não causa, que as medicações tarja vermelha que a gente usa. Então a grande maioria, antidepressivos, até remédio para dormir, ansiolíticos não causam dependência. Para a vida toda, depende do transtorno que a gente está tratando. Se a gente está falando de um transtorno afetivo bipolar, de uma esquizofrenia, que são transtornos crônicos, provavelmente esses pacientes vão tomar para a vida toda. Ou uma depressão, que ela se torna mais crônica também, vai acabar usando. Então, é muito individual. Mas muitas pessoas, elas fazem o tratamento por um tempo e depois não precisam mais. Só que esse tempo, ele é muito variável. Você pode demorar 30 dias ou um ano para melhorar. Outra pessoa pode demorar 60 dias ou 2 anos para melhorar. Então, a gente precisa de tempo e não dá para a gente falar em datas assertivas com os pacientes na psiquiatria. Mas nem todo mundo vai tomar a vida toda e a gente vai fazer um tratamento bem individualizado para que esse paciente não fique dependente das medicações. E hoje, doutora, com o avanço, né, dos diagnósticos de transtornos e também dos estereótipos, né, como autismo, enfim, o bipolaridade, outras doenças neurais que estão aparecendo, né? O pessoal adulto também está chegando no consultório com esses diagnósticos e procurando, né, se adequar na vida, porque muitos também apresentam doenças psicossomáticas por terem uma condição diferente, neurológica, que não sabiam até então, né? Sim, com certeza. Elas, na verdade, é um reflexo. Por exemplo, uma pessoa que tem TDAH desde a infância, que não foi diagnosticada, ele criou estratégias de sobrevivência. Por isso que muitas vezes essa pessoa não percebe, porque ele deu um jeito de se organizar para sobreviver até a vida adulta. Só que aí ele chega no consultório, não para avaliar um TDAH muitas vezes, mas porque ele está extremamente ansioso, porque ele não dorme, porque não consegue perder peso, porque o cabelo não para de cair. Então, tem vários sintomas de reflexo daquele diagnóstico não feito, na verdade, daquele transtorno não tratado. Mesma coisa a depressão. Ela não vem só com sintomas característicos que todo mundo conhece, de tristeza, desânimo. Às vezes, aquele paciente ele vem com sintomas atípicos, não percebe e chega lá pelos reflexos disso, com doenças psicossomáticas. E aí é questão de buscar tratamento. Exatamente. Psiquiátrico e psicológico. Sempre vai precisar dos dois? Não, nem sempre. Depende do transtorno e depende do nível que isso está. Se você está falando de uma ansiedade leve, a gente consegue manejar com o psicólogo.
moderada, grave, muitas vezes precisa do psiquiatra junto. Por quê? Porque esses transtornos, eles têm alterações neuroquímicas. Tá. Então, tem alterações, vamos dizer de uma forma mais popular, hormonal. E aí a gente precisa equilibrar isso com a medicação. Então, quando tem os dois, aí entra a medicação. Quando é só o psicólogo, é claro, ele não pode prescrever, Isso. é só o tratamento de consultório. Isso, aí ele vai fazer a questão da terapia, de fornecer ferramentas, ajudar o paciente a mexer na caixa de ferramentas deles e pegar as ferramentas que para ele conseguir lidar com os problemas. Então, a terapia ela é importantíssima, ela é essencial, é feita com o psicólogo. O médico vai entrar com a medicação para cuidar da parte química do cérebro. Tem algum momento que dá algum start e essa doença aparece? Ela é, como a senhora disse, ela é gradativa, né? Como a senhora explicou em alguns casos, que vem lá da infância ou é uma situação do ambiente tóxico, ou ela tem um start, assim, a pessoa já está passando por aquilo há muito tempo e caiu um lenço no chão, aquilo comoveu a pessoa e pronto, ali apareceu alguma coisa. Ela pode ser gradual, ela pode ser súbita. Tá. Se o paciente passa por um estresse muito grande, vamos dar um exemplo dele perder um ente querido. Aquilo é um estresse muito grande. O corpo inteiro dele ativa o sistema de alerta, uma liberação imensa de adrenalina e cortisol, e ele não consegue elaborar isso e lidar com isso. Então, súbito pode acontecer, pode aparecer algum sintoma que ele vai, por exemplo, taquicardia, o coração dispara o tempo todo. E ele vai em um cardiologista, vai em dois, faz exame, e nada justifica essa taquicardia. A gente percebe que teve aquele gatilho emocional, e a partir dali ele desenvolveu aquele sintoma psicossomático. E pode ser aquele paciente que vem devagarzinho, por exemplo, se estressando no trabalho e vai e começa a sentir uma dor de cabeça. Um dia tem, outro dia não tem, e essa dor vai aumentando. Então tem os dois caminhos, tá? Então tem que ficar de olho. A gente tem que aprender a escutar o nosso corpo. Até o pessoal brinca muito do olho tremendo na internet, né? A palpitação, como a senhora disse, às vezes, chegou os boletos, meu olho tremendo. Já é um sinal, né, doutora? Não é pra brincar, não é pra levar na brincadeira. O olho tremendo, a boca formigando, às vezes o braço formigando, aquele aperto no peito, o intestino às vezes passa muito tempo travado ou às vezes muito tempo de diarreia. Então são sinais, o corpo tá dando algum sinal de que algo tá errado. Mas é só uma alteração intestinal, mas é um sinal de que algo não tá funcionando bem. Então realmente não é brincadeira. Eu acho que o mais aparece também são as rigidez musculares, né? A tensão muscular. Tensão muscular, né? Com certeza. Muita tensão muscular. Na verdade, eu acho que a maioria dos pacientes quando chegam no consultório já tem a tensão muscular. Ela já tá no pacote. Ela já tá no pacote, porque é natural você estar estressado, ansioso ou deprimido e você tá sempre tenso. Se você parar para prestar atenção, alguma coisa em você agora tá travada. Então a gente tá sempre contido, sempre travado. Quando a gente começa a prestar atenção, isso é até tratamento, tá? Essa consciência do teu corpo e da tua mente no aqui e agora. Parar para prestar atenção no teu corpo e ancorar. Isso consegue ajudar o ansioso a sair um pouco do futuro e o deprimido a sair um pouquinho do passado. Então ancorar a tua atenção, rastrear o teu corpo no aqui e agora. E a atividade física, né, doutora? Sem dúvida, né? Para todos os rodapé tipos. de livro, para todos os tipos. Faça a que você se adapta melhor. E se você não se adaptar em nenhuma, faça que você menos odeie. Mas tem que fazer atividade física. É essencial. Que ajuda em qualquer tipo de doença psicossomática, né? Ajuda nas doenças. Tem atividades mais específicas que ajudam muito mais na consciência corporal, que são excelentes. Então, o yoga, o pilates, são excelentes para a consciência corporal. Então, você que tem algum sintoma psicossomático, você que tem alguma dor inexplicável, você que é muito ansioso, são atividades essenciais para ajudar na consciência corporal. Agora, qualquer atividade vai ajudar. A gente precisa fazer porque vai liberar os neurotransmissores que a gente quer liberar com as medicações, por exemplo. Então, é uma forma natural e mais fácil. É uma forma natural e mais fácil. Às vezes não é o suficiente, a gente precisa do remédio junto, mas muitas vezes, se você tiver uma rotina de exercício, ela é suficiente para te devolver saúde mental. Doutora, agradeço mais uma vez a sua presença, foi bem esclarecedora, Obrigada. Até porque como o assunto veio à tona aí esses meses, eu falei, não, vamos chamar alguém para explicar pra gente, porque fica muito disso que me disse e a gente gosta de esclarecer bem certinho. Obrigada mais uma vez pela presença. Obrigada também. É um prazer falar sobre saúde mental. Então, tá certo. Gente,
Gente, esse foi mais um Sala de Entrevistas para você. Vai ficar disponível todo ele no nosso canal do YouTube. Cuidado aí com a sua cabeça, com a sua mente. Procure ajuda. A gente já disse aqui em outros programas. Tem o CVV 188, ligação gratuita. Se você precisar de aconselhamento, só alguém para te escutar, desabafar naquele momento de estresse, de pensamentos negativos, converse com o pessoal que eles estão à sua disposição 24 horas por dia. A ligação é gratuita. Ou então procure um profissional aí sério na sua cidade, na sua rede de apoio, para você aí ter a sua saúde completa, porque é um sistema só, a cabeça não separa do restante do corpo. Gente, fiquem com Deus, até o próximo sábado.